Gente, tô passando rapidinho pra falar com vocês aqui, porque eu estou no meio de uma viagem. Eu não posso prometer que eu vou fazer vídeo todos os dias, embora seja um momento crítico pro Brasil agora, seja um momento importante, logo após o final do primeiro turno e agora a preparação pro segundo turno, que tudo indica que vai ganhar Bolsonaro, mas a gente não pode desistir, tentar mudar a cabeça de algumas pessoas para votar no outro candidato, porque realmente a coisa é complicada. A escolha agora, nesse momento, é entre um candidato antidemocrático e um outro candidato problemático, mas que a gente sabe que eles fizeram ao longo desses anos, então é uma escolha entre o menos pior. Esse é o fato. Essa é a realidade agora e a gente não pode fechar os olhos para isso. É uma escolha entre alguém que pode acabar com a democracia brasileira, que defendeu a ditadura, que defende tortura, e um candidato que nunca defendeu isso. Nesse momento é uma escolha entre um futuro para o Brasil, um futuro para os seus filhos, um futuro para você também. Então a escolha é séria, a escolha é grave, e a gente não pode desistir, a gente não pode abrir mão de tudo e simplesmente ficar aguardando agora o pior. Ontem o Haddad e o Bolsonaro foram fazer uma entrevista no Jornal Nacional. Agora o Bolsonaro quer mostrar uma imagem de moderado, de que aquilo que o seu vice, o general Hamilton Mourão, falou não é o que ele pensa, não é o que ele defende, que ele é um candidato que se importa com a democracia, com os votos, embora consistentemente tenha questionado as urnas eletrônicas, fraudes nas urnas, é alguém que dá com uma mão e tira com a outra, né? As pessoas não podem confiar no que ele diz, porque ele diz uma coisa uma hora, ele diz uma hora que ele vai dar um golpe militar, que ele apoia a tortura. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, Não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Em outro ele diz que não é bem assim, era uma piada, ele estava exagerando, era uma hipérbole, então não dá para confiar num tipo de pessoa que muda de opinião de dia para noite, apenas para fins eleitoreiros, apenas para angariar votos de pessoas que não acompanham a fala dele ao longo dos anos. Inclusive eu penso que nesses próximos dias o tom será esse, do Bolsonaro, de mostrar que ele é um santinho, que é um pai de família, que é alguém que se importa com as instituições democráticas, alguém que se importa com a Constituição, que não pretende alterar nada, que não pretende mudar nada, apenas é um homem honesto que vai limpar a política e vai transformar o Brasil nos Estados Unidos. A verdade é muito diferente disso. É alguém que não entende nada de economia, que nunca exerceu um cargo executivo na vida, então a perspectiva é de que ele no governo seja uma catástrofe e a gente pode esperar realmente o pior. Isso se nós não perdemos muitos direitos civis, né? De livre expressão, de defender ideias contrárias ao governo, de se manifestar. Então é algo que pessoas que estão contra o Bolsonaro agora estão com muito medo. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando que estão com medo, que pretendem deixar o Brasil porque não sabem o que pode acontecer nos próximos meses, ou logo após ele assumir o governo. Se ele vai começar a perseguir opositores políticos, por exemplo, que é algo que ele parece que pode fazer. Mas para mim, assim, o grande vencedor dessa eleição, de longe, disparado, não é o Bolsonaro, não é o antipetismo, mas são as fake news. Essas são as vencedoras. Foram elas que ganharam essa eleição. Que já foi um fenômeno que a gente observou no Reino Unido. Foram as fake news que levaram ao Brexit. Inclusive o governo britânico emitiu um relatório agora, alguns meses atrás, falando sobre isso, como as mentiras, como essas notícias falsas influenciaram na decisão da população para sair da União Europeia, para votar no referendo para a saída da União Europeia. Então isso realmente influenciou lá o Brexit, influenciou na eleição do Trump. As fake news também foram muito fortes ao longo da campanha presidencial do Trump. Tinha notícias de que a Hillary era um ET, que a Hillary estava morta. Então surgiram várias notícias totalmente sem pé nem cabeça. E as pessoas gostam desse tipo de coisa, elas gostam de teorias conspiratórias, elas compartilham no WhatsApp, compartilham no Facebook, compartilham no Twitter, porque as pessoas gostam dessas mentiras. É uma coisa incrível, você vem com verdades, você vem com fatos, você vem com a narrativa correta e as pessoas não aceitam isso. E você vem com uma história totalmente cabeluda, daí você vem com uma notícia aqui falando que o Lula é o
o chefe dos Illuminati, e no dia seguinte está todo mundo compartilhando essa notícia falsa. É uma coisa inacreditável, é uma coisa assim que você realmente não entende a mente humana, porque eles adoram uma mentira. É incrível como uma mentira tem um potencial muito maior do que 10 mil verdades. É inacreditável isso. Então, essa eleição agora, o grande vencedor, que deveria ser o presidente do Brasil agora, são os fake news. Porque isso aí nas redes sociais, no WhatsApp, é uma coisa inacreditável. Você vê assim a quantidade de mentiras, histórias de fraudes nas urnas, que surgiram um monte de notícias falsas. Os jornais agora estão tendo que lidar com isso e se tornou uma realidade. Agora, boa parte do esforço dos comunicadores, dos influenciadores, não é apenas de transmitir mensagens corretas para vocês, mas é de desconstruir mensagens incorretas, mensagens falsas, porque as pessoas gostam disso. É uma coisa surpreendente. Não podemos nos iludir de que agora no segundo turno não vão surgir mais 1 milhão de fake news aí, porque esse é um fenômeno agora da era digital, das redes sociais, e que veio para ficar. Agora o grande exercício que a gente tem que fazer é de tentar filtrar aquilo que é verdade, aquilo que é fato e aquilo que não é. E as pessoas não têm mecanismos para se proteger disso. Eu acho que a nossa espécie humana, nosso cérebro, não foi condicionado, ao longo de sua evolução, não foi preparado para essa quantidade de informação que a gente recebe, essa avalanche de informação que é infinita. A gente não consegue abarcar esse número de informação, não consegue processar essa quantidade de informação, então chega um ponto que a gente simplesmente aceita aquilo ali como se fosse verdade e suspende o senso crítico, suspende o senso de juízo, de julgamento e simplesmente acolhe aquilo como se fosse verdade sem nenhum tipo de triagem. Eu quero de vocês sugestões agora, quero que vocês parem aí por alguns minutos, alguns segundos e pensem sobre isso. Como é que a gente pode criar uma estratégia agora para combater essas mentiras, para a gente não ter que dedicar tanto esforço para fazer isso e ao mesmo tempo convencer as pessoas do que é o certo, do que é o correto, do que é aquilo que é factual, né? Que tem algum tipo de embasamento na realidade, para tentar ao mínimo convencer as pessoas daquilo que é o melhor caminho para o Brasil e para a gente, né, enquanto cidadãos. Você tem alguma ideia aí de como a gente pode agora atuar nesses próximos dias para reverter um pouco esse cenário? Deixe no comentário aqui embaixo o que vocês pensam e a gente se vê por aí. Deixe o joinha, assine o canal e até mais.